nossa edificação. Quero ler aqui o livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passamos para o outro lado. Também nós vemos no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 1, diz assim: E chegaram ao outro lado do mar, a providência dos Gadarenos. Ok? Nós vemos aqui na palavra de Deus, mostra que Jesus disse para os seus discípulos: passamos para o outro lado. E eles entraram no barco e foram para o outro lado. E o versículo 5 de Marcos, primeiro, diz que e chegaram no outro lado. Quando nós vemos na palavra de Deus, entre a saída e a chegada dos discípulos no outro lado, houve uma tempestade no mar. E o vento e o mar estava forte. Quando nós vemos aqui, os discípulos estavam com Jesus e naquele exato momento os discípulos pensavam que ia perecer. E eles disseram: socorre, mestre, que nós vamos perecer. O que eu aprendo com a palavra de Deus é que Jesus no barco não significa ausência de tempestade. Haverá sim tempestade na nossa vida. Como por exemplo, porque nós servimos a Deus e acontecem tempestades na nossa vida. É porque este é o exemplo. Porque no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2, diz: tudo sucede igualmente a todos, o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. O justo passa por provação, o ímpio também. O justo fica desempregado, o ímpio também. O justo fica enfermo, o ímpio também. Então, qual é a diferença entre o justo e o ímpio? A diferença é Jesus no barco. Jesus no barco significa que Jesus está no controle de tudo da nossa vida. E aonde nós temos a confiança e a certeza a quem clamar. Pedro e os outros discípulos, quando estavam ali no barco, e eles gritaram: socorre, mestre, que nós vamos perecer. Então, a quem ele buscou socorro naquele momento? A Cristo. E nós vemos o Salmo 121, verso 1: eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então nós vemos aqui que os discípulos estavam no barco, surgiu a tempestade, mas Jesus estava dormindo. E eles correram para buscar socorro em Jesus. Enquanto os discípulos estavam desesperados, Jesus estava dormindo na polpa do barco. Significa que quando surge tempestade na nossa vida, a primeira coisa que a gente perde é o sono, porque a gente perde o controle da situação. Mas Jesus não. Jesus estava dormindo na polpa do barco. Significa que Jesus estava ali, ele estava no controle de tudo. Mesmo tudo que estava acontecendo, Jesus não perdeu o controle. O controle estava na sua mão. Quando Jesus se levanta, ele diz assim: homem de pequena fé. E a Bíblia diz que Jesus estendeu sua mão, repreendeu o vento e o mar. E houve bonança naquele lugar. Os discípulos se espantaram do que Jesus fez naquele momento. Mas o mais interessante é quando eles chegaram no outro lado. A Bíblia diz assim: quando eles chegaram no outro lado, diz aqui: e chegando ao outro lado do mar, a providência do Gadareno. Do Gadareno significa, quando Jesus chegou no outro lado, nessa cidade, havia ali um cemitério. E nesse cemitério, que ali havia vários sepulcros, havia ali um jovem que era possuído por demônio. Então, quando Jesus foi ali, ele foi até onde era o cemitério. Para que fazer o que no cemitério? Mas aqui mostra que Jesus ele foi
porque ali havia um jovem que era possuído por demônio. E quando Jesus chegou, a Bíblia diz que aquele jovem correu ao encontro de Jesus, prostrou, adorou e disse, clamando com grande voz, disse, que é que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Viesse nos atormentar antes do tempo? Porque os demônios sabem que vai chegar um tempo que vai será atormentado. É quando ele for lançado no lago de fogo. Quando for lançado o diabo e seus anjos no lago de fogo. Então será atormentado. Mas ele disse, que nós temos contigo, filho de Davi, filho do Deus Altíssimo. Viesse atormentar antes do tempo, então ele sabia que haverá um momento que serão atormentados. Mas como nós vemos aqui, aquele jovem que estava possuído, Jesus perguntou o nome dele. Como é o teu nome? E ele disse, Legião. Legião significa vários demônios, ok? Milhares de demônios. Se não falha a memória, deve ser uns 6.000 demônios. Aí Jesus perguntou o nome dele. Agora, o que nós entendemos? Devemos conversar com o demônio, porque tem pessoa que vai expulsar demônio e começa a conversar. Como é teu nome? Por que tu está aí? De onde tu vem? E não sei o quê. A Bíblia diz que o diabo ele é o pai da mentira. Se ele é o pai da mentira, nós não devemos conversar com o demônio. Por quê? Porque ele vai contar mentira. Ele usa meia-verdade para as pessoas acreditar e por trás dessa meia-verdade vem a mentira. Jesus perguntou ali, não para que a gente dê exemplo de conversar, não. Jesus perguntou o nome dele, porque para mostrar que o corpo de uma pessoa pode possuir vários demônios em um só corpo, ok? Somente isso. Depois, aquele demônio pediu para que Jesus expulsasse ele e colocasse na manada de porco. Jesus expulsou. E eles foram para a manada de porco, e nós sabemos que os porcos foram, caíram no aprisco e morreram todos. E todos que estavam ali, aquela notícia se espalhou. Aqueles fazendeiros que vieram tudinho para ver o que foi que aconteceu. E aqui nos mostra o mais interessante, Marcos capítulo 5, versículo 15, diz assim, e foram ter com Jesus, todos os fazendeiros ali que soube da notícia que os porcos tinham morrido, correram, foi ver onde estava Jesus e disseram assim, e viram o endemoniado, viram aquele jovem endemoniado, e diz assim, que tiveram uma legião de demônio, estava primeiro assentado, vestido em perfeito juízo. Então aqueles fazendeiros ali correram, quando viram ali o endemoniado, viu que ele estava assentado, vestido em perfeito juízo. Por quê? Porque Jesus libertou aquela alma. Aquela alma que para a sociedade todos tinham medo, porque ele vivia no sepulcro, atormentado, de noite, de dia. As pessoas prendiam ele, eles quebravam as suas algemas. E todos tinham medo dele. Mas aqui, quando eles vieram e viram aquele jovem sentado, vestido, ok? Em perfeito juízo. Jesus libertou aquela alma. O que nós aprendemos com isso que Jesus quer nos mostrar? Uma alma tem muito valor para Deus. Nós vemos aqui o que aconteceu entre a saída dos discípulos no barco e a chegada. Houve uma tempestade no meio, mas o resultado dessa tempestade, uma alma foi salva, uma alma foi liberta. Às vezes na nossa vida acontece coisa, tempestade, vento forte, e a gente não está entendendo o trabalhar de Deus. Mas lá na frente a gente vê o resultado. O resultado, esta alma foi liberta. E uma alma tem muito valor para Deus. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação, que nós podemos meditar e crer que às vezes acontece tempestade na nossa vida, a gente não está entendendo hoje, mas a gente vai entender depois. E aqui mostra, depois da tempestade, uma alma sendo liberta. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.